Olá, é maravilhoso estar com você. Neste vídeo vamos discorrer sobre os verdadeiros motivos das tarifas que o presidente Donald Trump pretende aplicar aos países do bloco BRICS que querem criar uma nova moeda para substituir o dólar como moeda de reserva mundial. Fique conosco até o final para entender melhor os motivos dessa estratégia. Então, vamos aos fatos. A China e seus parceiros econômicos mais próximos, que se autodenominam nações BRICS, querem desbancar o dólar americano como a moeda de reserva mais poderosa do mundo. Eles gostariam de conseguir isso estabelecendo uma nova moeda BRICS. O dólar é atualmente a moeda padrão para o comércio internacional, por exemplo, nos mercados de petróleo e gás. Uma moeda BRICS, especialmente se estivesse sob o controle de Pequim e em amplo uso, poderia ser usada para sancionar os Estados Unidos e tornar os países BRICS mais dominantes no comércio internacional. O presidente eleito Donald Trump se opõe a uma moeda BRICS e disse na campanha eleitoral que isso custaria aos países que tentassem se afastar do dólar americano. Em 30 de novembro, ele deixou esse custo explícito. Ele imporia tarifas de 100% a qualquer país que tentasse criar uma moeda BRICS ou substituir o dólar americano por alguma outra moeda como moeda de reserva internacional. Trump disse que exigiria compromissos dos países BRICS contra o deslocamento do dólar americano. Caso contrário, eles deveriam esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos Estados Unidos, escreveu ele na plataforma de mídia social X. Trump está impondo um custo imediato aos países BRICS ao ameaçá-los apenas com tarifas de 100%. E ele está, na verdade, impondo o que é chamado de o equilíbrio de separação na teoria dos jogos. Ele está separando o bom do ruim de uma perspectiva dos Estados Unidos. Aqueles que são implacavelmente opostos ao status quo da liderança do dólar americano na economia global, por exemplo, Rússia, China e Brasil, se recusarão a se comprometer, revelarão suas intenções ante Estados Unidos e receberão tarifas de 100% em resposta. Aqueles que não são tão duros com o dólar, por exemplo, Índia e África do Sul, podem decidir se comprometer contra uma moeda BRICS. Isso criará distância entre esses países e o resto dos BRICS. O objetivo de Trump de manter o dólar americano como meio de comércio internacional é bom para os Estados Unidos e bom para a democracia. Ele manterá a capacidade dos Estados Unidos de sancionar países que violam os direitos humanos e as fronteiras de parceiros dos Estados Unidos. Isso é bom para a democracia porque o comércio do dólar e a necessidade de transferências internacionais por meio de bancos dos Estados Unidos tornam os ditadores, muitos dos quais pertencem ao BRICS, vulneráveis a sanções se cometerem abusos flagrantes de direitos humanos. BRICS é um termo inventado pelo ex-economista-chefe do Goldman Sachs para se referir ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, antes considerados parte dos mais importantes mercados emergentes, e, portanto, boas apostas para investidores em crescimento. Os países do BRICS foram elogiados em conferências acadêmicas ao redor do mundo, talvez com doações vinculadas aos países do BRICS. Esses dias acabaram, mas o BRICS ainda está conosco, ficando mais forte com mais membros e, principalmente, liderado por seu financiador em Pequim. Em 2023, Irã, Emirados Árabes Unidos, Egito e Etiópia se juntaram ao BRICS. A Arábia Saudita foi convidada a se juntar, mas ainda não o fez. Alguns especialistas argumentam que não há necessidade das tarifas BRICS de Trump, já que os países BRICS não fizeram muito progresso em sua moeda proposta. Mas sua intenção antiliberal é aparente. A maioria são ditaduras ou autocracias. Eles estão aparentemente tentando tornar suas economias à prova de sanções explorando uma moeda BRICS. Eles estão planejando abertamente delitos, como a invasão de Taiwan, e como se proteger de sanções depois. Se eles não virem resistência dos Estados Unidos e de nossos aliados, eles provavelmente continuarão a persistir, encontrarão estratégias mais eficazes e um dia serão bem-sucedidos em seus objetivos: invadir países vizinhos, enfraquecer os Estados Unidos e degradar nossa capacidade de promover valores democráticos globalmente. Outro argumento contra a tarifa BRICS será que ela é um imposto sobre o consumidor. Na verdade, é mais complicado. Às vezes, o consumidor não paga nada. Nesses casos, importadores, fabricantes ou países-alvos tomam medidas para diminuir os preços ao consumidor para seu nível pré-tarifário para proteger sua participação de mercado ou exportações totais. No caso de países, isso pode significar aumento de subsídios para exportadores ou depreciação de suas próprias moedas.
De acordo com o JP Morgan Chase & Co., Pequim pode depreciar sua moeda em 10% a 15% para neutralizar as tarifas de Trump. Por exemplo, se Trump aumentasse as tarifas sobre a China em 15% e o Partido Comunista Chinês, PCC, depreciasse o yuan em 15% em relação ao dólar americano, o golpe para o consumidor seria mais brando, embora as exportações dos Estados Unidos para a China provavelmente diminuiriam. O JP Morgan está prevendo uma depreciação média de 5% entre os países de mercados emergentes nos 2 primeiros trimestres de 2025. O que muitos economistas teriam dificuldade em admitir é que o ex-presidente Barack Obama também aplicou o que equivale a tarifa sobre países estrangeiros, mas de uma forma diferente. Por exemplo, seu apoio ao Acordo de Livre Comércio da Parceria Transpacífica, TPP, com muitos países asiáticos tinha requisitos ambientais e trabalhistas. Esses eram novos custos para o fornecimento aos consumidores, assim como as tarifas são um custo. Ambos são um custo cobrado de produtores estrangeiros em troca de acesso aos mercados dos Estados Unidos. Alguns dos custos do TPP teriam sido repassados aos consumidores dos Estados Unidos na forma de preços mais altos devido ao maior custo de produção. Alguns não o fariam. Muitos economistas celebraram as tarifas de Obama, que eram brindes de uma perspectiva dos Estados Unidos, mas denunciaram as tarifas de Trump que foram direto para o Tesouro dos Estados Unidos. Tarifas sobre os países BRICS, especialmente aqueles que buscam uma moeda BRICS para suplantar o dólar americano, ajudarão a diminuir a chance de que esse bloco autoritário se torne dominante no futuro. Tal dominância seria ruim para os Estados Unidos e ruim para o mundo. Então, esses são os motivos da aplicação de tarifas a países que queiram substituir o dólar americano na perspectiva de Donald Trump. Inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo esclarecimentos valiosos. Até o próximo vídeo.